Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 9 de agosto. Eu sou da Dalto Vieira, analista de investimentos e, logicamente, já vou te pedir para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui, se estiver aparecendo para você uma imagem no canto inferior direito do seu vídeo, uma imagem, inscreva-se, passa o cursor do mouse em cima e na sequência vai aparecer aí uma opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Para você receber no seu celular, no seu desktop, recomendações de compra e venda, acompanhamento de todas as operações, o resultado de todas as operações, reposicionamento de stop, de objetivo, tudo informado em tempo real para você. E além disso, receber carteiras de ações, carteira perspectiva, carteira exponencial, que tem atualização aí na segunda-feira da carteira exponencial, e as informações relevantes que acontecem durante o pregão, tudo isso no seu celular, no seu desktop. Clique aqui no card que está aparecendo aqui para você e siga os procedimentos. Bem simples, preenchimento de um formulário e cadastrar o meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram. Você vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje a gente vai falar do Ibovespa, eu vou falar do Ibovespa, vou falar também dos futuros, mini índice, mini dólar, e a gente volta para as ações falando de Petrobras, Vale, Brasil Foods, BRFS3, B2W, BTOW3, Ipera, IP3, IRBR, Pomo 4, depois a gente vai falar aqui de Ecor 3, Pecar 4 e Detex 3. Começando pelo Ibov, Ibov no pregão de hoje apresentou aqui uma indefinição, uma estabilidade, candle de indefinição. Isso representa o quê? Uma correção desse movimento de subida. Pode ainda ter alguma movimentação para baixo, mas vai ser importante o quê? Monitorarmos na próxima semana. Primeiro ponto, se o Ibov, eu diria que o Ibov tem dois pisos, né, para avaliarmos possibilidade de entrada e a real força por parte dos compradores. Primeiro piso ali em torno dos 103, 482 a 450, de 480 a 450, 103, 480 a 450. Segundo piso por volta de 102, 673 a 650. Enfim, essa faixa aqui e essa pequena faixa de pontos e essa pequena faixa aqui de pontos. São as duas resistências que foram superadas pelo Ibovespa, anulando a tendência de baixa. E agora temos a possibilidade ou de continuidade já do movimento de subida, ou simplesmente testar essa faixa de preço e depois gerar o sinal de alta no decorrer da próxima semana. Então, qual seria o meu monitoramento? O foco, olhar para a possibilidade de compra ainda a partir do próximo pregão, porque dentro de um candle de definição desse, fica aí uma expectativa maior de poder ter o quê? A continuidade do movimento de subida, de ter algo mais para cima. Até porque, pelo gráfico semanal, o Ibov montou aqui um fundo ascendente a favor da tendência de alta, ou seja, os 100 mil pontos do Ibovespa, que era um teto importante, passou agora a funcionar como suporte. Bateu lá, agora isso é um piso. É esse piso que eu estou mencionando ali naqueles dois níveis que eu acabei de mostrar no gráfico diário. Bateu nesse nível e agora gerou um sinal de fundo. Isso é uma sinalização de quê? Que vai estourar para cima, né? Um sinal de alta a favor da tendência. Logo, cenário favorável mais para as operações na ponta compradora. E a gente, inclusive, já estava bem comprado aí no pregão de ontem. E acredito que a gente segue dessa forma enquanto o Ibovespa não gerar uns sinais aí mais claros que perdeu força, que voltou para baixo ali da média móvel de 13 períodos, principalmente para baixo da região dos 102, 670, 650. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha nela, seja em termos de aprendizado, está te ajudando de alguma forma, em termos de leitura do mercado. Deixa o like, deixa o joinha, agradeço de imediato, se inscreva no canal e se também tiver amigos que não conhecem ainda o canal, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, enfim. Agradeço por disseminar o meu trabalho e, consequentemente, quando você também deixa seu like, seu joinha, você me ajuda a disseminar esse meu trabalho para outros participantes do mercado que estão procurando por conteúdo de qualidade no YouTube. Então, nos futuros, nós temos um mini índice aqui nesse momento com a queda de 0,51%. Se olharmos aqui para o gráfico de 60 minutos, já olhando para o próximo, pensando no próximo pregão, eu diria que estamos num momento bom para o próximo pregão. Por quê? Em termos seja para operação de venda ou para operação de compra. Porque tem um patamar bem estabelecido aqui de suporte no mini índice. Então, ou seja, essa região aqui em torno de
na casa ali dos 103.795 a 103.705, essa faixa aqui de pontos, se abrir para baixo, voltou para baixo e no gráfico de 10 minutos, vou jogar até no gráfico de 10 minutos para ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Abriu para baixo, abriu caindo, depois retorna aqui subindo, gera um movimento de subida e proporciona topo descendente até no máximo ali, ou seja, a região dos 103.795 que eu tinha comentado, 795 a 705. Enfim, gerou topo no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos abaixo dessa região, fica muito mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Por quê? Porque fez aqui um candle de definição, não vou exigir logicamente muito para baixo, mas se o mercado resolver abrir caindo, abrindo possibilidade de ter uma correção um pouco maior, voltar aqui para fechar esse gap, até mesmo um gap de corpo ali na casa de primeiramente 103, 105 e depois 102, 870, dá para se buscar alguma operação na ponta vendedora. Mas logicamente que se o mercado resolver abrir subindo, que está dentro do movimento de subida no gráfico diário, abre subindo, vai ficar interessante para se trabalhar na ponta compradora. E aí buscando oportunidade preferencialmente acima aqui de uma região, dessa região aqui, ou seja, abre subindo, passa a gerar sinal de alta acima ali em torno dos 104,100, mais interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no mini índice. Se abrir ainda mais forte para cima, já para cima dessa região e passar a gerar fundo ascendente ou pivô de alta para cima da região dos 305, a gente pode ver que era uma resistência, ficou um tempo ali acima, voltou para baixo, voltou a funcionar como resistência aqui de novo resistência, enfim, acima dessa região, se isso aqui passar a funcionar como piso, de boa, possibilidade de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Olhando agora, lembrando gráfico de 10 ou de 5 minutos, olhando agora para o dólar, no dia de hoje o dólar está apresentando uma alta, mas está dentro de uma característica ali de movimento de baixa, de correção de um forte movimento de alta. Tecnicamente, ainda faz sentido ter alguma correção um pouco maior. Ou seja, faz sentido de ou ficar aqui de forma lateral ou vir um pouco mais para baixo. Baseado nisso, só mencionando aqui que no gráfico semanal, a semana forte para cima no dólar, alta de 1,4%, então alta expressiva. Eu cheguei a comentar a alta do Ibovespa no gráfico semanal, comentei uma alta de 1,29% na sinalização de fundo. Voltando então para o dólar, então alta aí de 1,4%, mas deixando um candle de perda de força. Movimento de subida pode trazer uma correção para fechar aqui esse gap de alta, que é o suporte principal do dólar para a próxima semana, caso tenha um movimento de baixa, tanto semanal como diário aqui, ó, tendo um movimento de baixa e gerando sinal de fundo, seria o melhor dos mundos, em termos de operação até de swing trade no dólar, seria o melhor dos mundos esse movimento de baixa. Então, diante do que eu comentei, se o dólar abre aqui para baixo e passa a proporcionar sinal de venda preferencialmente abaixo dessa região aqui, ó, ou seja, abaixo da média móvel de 13 períodos, ou melhor ainda, abaixo até dos 3.942. Vem para baixo ali da média, 3.944, 3.942. Proporciona topo descendente no gráfico de 10 minutos, mas para se trabalhar na ponta vendedora. Por outro lado, um topo descendente no G10 ou no G5. Seria mais ponta vendedora abaixo dos 944, 942. Por outro lado, abre subindo, se sustenta, daqui brigou, passou a tarde toda indefinido, abre para cima de maneira um pouco mais forte. Enfim, abriu aqui subindo, gerando a retomada da tendência de alta no gráfico de 60 minutos. Gráfico de 10 ou de 5 minutos, muito mais para se buscar a operação na ponta compradora. Lógico que a gente vai ficar de olho aqui num teto ali por volta dos 964. É um primeiro teto. O segundo teto que eu vejo com relevância um pouco maior já seria no gap de baixa aqui, que ficou um gap basicamente de corpo ali na faixa dos 976. Então seria outro nível de resistência e mais acima a casa dos 994. Então seriam esses dois cenários que eu vejo aí em termos para venda ou pensando em compra, abrindo aqui para cima, abriu para baixo, focar um pouquinho mais na venda e ficar atento nos suportes aqui mais próximos. Né? Abriu para baixo e já está muito próximo em cima desse patamar, cuidado para não exigir tanto para baixo em termos de objetivo na operação de venda no dólar. Petrobras, pregão de hoje, queda de 0,27%, basicamente uma estabilidade, fechou abaixo da média, tinha fechado acima, agora fecha abaixo da média. A ação perdendo a mínima do pregão de hoje, para mim, seria um sinal de saída para quem está comprado contra a tendência. A tendência nesse momento ainda não é uma tendência de alta, para mim é uma tendência que vai ficando mais com a cara de indefinição, mas ainda, tecnicamente falando, se a gente for falar que vou aqui em cima, depois disso vou aqui embaixo, pivô de baixo, aí vai lá em cima,
Na hora que superar essa região aqui, a tendência muda. Já não é mais uma tendência de baixo, fica mais para uma tendência indefinida, só que ficando muito mais interessante na Petro em termos de se buscar operações de compra, planejar compra na Petro. Quando eu falo fica mais interessante, é no sentido de ter perspectiva, de poder, seja entrar comprando o ativo e poder gerar uma boa relação risco-ganho. Aqui nesses pontos aqui pode gerar compra? Pode até gerar compra, mas a questão é a relação risco-ganho. Pelo menos para mim é muito duvidosa, eu não consigo ver uma perspectiva tão clara para cima. Agora, se vem aqui para cima desse patamar, aí sim eu me interesso muito mais, ou seja, basicamente ali para cima da região dos 26,82 a 26,89, veio para cima dessa região mais interessante para compra na Petro. Na semana, a Petro terminou aqui com uma queda de 0,9%. Está dentro de um cenário de indefinição da tendência de médio prazo. Então, a de longo prazo ainda é de alta, mas a de médio prazo ficou indefinida. Se a Petro na semana que vem fechar aqui desse jeito, uma semana que não forte para cima, que aí seria a mudança de tendência no gráfico diário, a melhoria para se buscar a operação, melhoria do cenário para se buscar a operação de compra acima daquela região dos 26,82. Se ela vem fazendo isso aqui geraria um sinal que pode trazer a ação para romper esse topo e esse aqui. Então, melhoraria a possibilidade de compra na ação. Vale 3, dia de hoje, queda somente de 3,58%. Lembra daquela questão de contra a tendência, a operação é a mais arriscada. A perspectiva, quando eu falo assim, difícil de ter perspectiva para cima, mas caiu bastante, estava esticado para baixo, mas não dá para se exigir muito para cima. Esse é o risco de se operar contra a tendência. Exigir, eu vou buscar aquele ativo que caiu mais para fazer compra. Por que não pegar aquele ativo que está mais alinhado para cima? Que tem mais perspectiva. Porque eu vi que quando eu comprei esse aqui, deu um ativo nesse sentido aqui, deu uma pancada para cima. Registra todas as operações que você fez contra a tendência e vê os resultados. Faz sentido? Se te fizer sentido, continue. Eu prefiro, para o meu perfil, os ativos que estão um pouco mais alinhados para cima. No caso da Vale 3, essa queda de 3,58%, se a gente olhar para o gráfico semanal, terminou fechando abaixo da mínima desse fundo. Ainda é um ativo interessante para longo prazo? Dentro do que a gente falou nessa semana no análise especial dela. Ainda é um ativo interessante para longo prazo. Pode vir mais para baixo? Qual o próximo suporte? Na faixa lá dos 43,16. Pode caminhar lá para baixo. Tá? Então, não tem um sinal claro aqui no gráfico diário. Fez esse gap, deveria, em termos de gerar sinal para a gente de força por parte dos compradores, caminhar mais para cima, mas fez o contrário. As duas tentativas de subida que esse papel fez, de estabelecer um movimento de alta, já reverteu aqui basicamente para baixo. Fechou praticamente em cima do suporte ali da mínima 45,45, fechamento 45,49. Então não vejo alternativa de compra de swing trade nesse momento em cima de Vale 3. E para quem está comprado, logicamente, a perda dos 45,45 seria o stop de uma operação contra a tendência no ativo. Indo agora para outras diversas ações, são várias ações, começando aqui por Brasil Foods, BRFS3. A ação hoje bateu no nosso objetivo. Não bateu não, ela atropelou o objetivo. O nosso objetivo, lembrando do nosso objetivo inicial dessa operação, era aqui na faixa dos 36,65. Ela nos proporcionou a saída em 39,20. Então, ou seja, lembra de trabalhar a favor da tendência, de perspectiva para cima, porque não pega um ativo que está mais alinhado para cima em vez de ativo que caiu bastante. Então, ou seja, fazia muito tempo que não ficava fazendo operações às vezes em Brasil Foods. Agora está mais alinhado para cima, então vou ver se eu consigo fazer a operação nela. E aí o papel abre lá em cima, eu sabia que ia abrir desse jeito? Não, de forma alguma. Quando eu abro uma operação, eu jamais sei o que vai acontecer com o preço, mas eu tenho uma expectativa de acordo com a leitura que eu fiz e usando algumas variáveis para tomada de decisão. Então, não sabia que ia dar essa pancada para cima, mas logicamente que é muito bem-vinda quando acontece isso. Por quê? Porque gera uma baita relação risco-ganho. Observe o resultado dessa operação, 13,46% de ganho. E isso proporcionou um crescimento de 2,02% sobre o capital total de uma única operação. E aí olha a diferença quando você perde. Então, ou seja, em uma única operação você detona 5 perdas aqui. 5 perdas. Só que aí quando você ganha, isso aqui é comum? Não, em média não é isso que acontece. Mas quando você opera a favor da perspectiva, você pode ter umas porradas dessa a favor. E quando você opera a favor da perspectiva, geralmente as perdas são menores.
Então isso faz sentido para mim, faz sentido para o meu perfil. Então essa operação proporcionou esse ganho aí muito bom de 3,46% e 2,02% sobre o capital total. A saída aí na abertura do pregão, logicamente que eu comuniquei isso dentro do canal DV Invest no Telegram. Comuniquei o quê? A ativo vai abrir atropelando o nosso objetivo e a saída da operação vai acontecer na abertura do pregão. Comunicado aí antes da abertura do ativo, do preço aí do ativo. BTOW3, outro papel que também gerou uma pancada para cima e a gente comprou ontem. Ela teve divulgação de resultado. Ah, então você comprou por causa de divulgação de resultado? Não, eu comprei por causa da minha metodologia. E aí que entra a questão, hoje eu fiz análise especial de CVCB3, que abriu com baita gap de alta também, um ativo que quase que eu comprei no pregão de ontem. Eu até mencionei detalhes sobre isso na na live de hoje, na rodada do mercado. Então, baseado somente em análise técnica, vocês podem ver o gráfico que eu uso é o mais limpo possível. Eu não uso nenhum outro tipo de informação. Não uso notícia, eu não uso um fato relevante, eu não uso a questão de resultado, eu não avalio o resultado. Então significa dizer que isso não serve para nada? Lógico que serve. Eu só estou falando por o meu perfil, eu só estou falando que eu não uso. Eu não uso isso. Eu só foco em variáveis que eu considero para mim muito importantes para a minha tomada de decisão. Só que isso vem de anos. Agora, tem vários perfis que usam a análise fundamentalista, que usa as duas coisas. Estão errados? Não, desde que gere resultado. Então, assim, eu não entro em conflito com nenhum tipo de escola, com nenhum tipo de perfil de investidor. Por quê? Porque eu tenho que ver o que dá certo para mim, o que dá certo para o meu perfil. Se está dando certo para outra pessoa, outro tipo de avaliação, ótimo, excelente. Quanto mais gente dando certo no mercado, ótimo para geral. Mas é importante a gente olhar para cada um e ver se faz sentido aí o que está sendo executado aí e principalmente se está gerando resultado. Isso é o mais importante. Está gerando resultado? Então continue fazendo o que você está fazendo. BTOW3. Também comuniquei a primeira alteração de stop. De objetivo. Porque o ativo ia abrir num valor acima, logo quando eu estava acompanhando o leilão de abertura e estava com valor de leilão muito acima e a segunda ordem de compra estava muito abaixo. Então assim, eu alterei, joguei o valor mais para cima para não acontecer de acionar a saída e depois ter uma venda muito lá abaixo. Aí depois eu acompanhei mais à frente, eu olhei de novo o leilão já estava lá para cima, também ia atropelar o nosso objetivo. Coloquei também, falei que ia atropelar e ia sair na abertura do pregão. Até chegou a ultrapassar bem o segundo objetivo que foi traçado. Mas enfim, essa operação da BTOW3 a gente saiu na abertura do pregão. E isso proporcionou um ganho de 10,28%. E isso levou a ação a gerar 1,19% de crescimento do capital total. Essa operação de B2W. Então, boas operações aí com bons gaps aí de abertura. Imagina se tivesse entrado na CVCB3. E sabe qual o principal motivo que me levou a não entrar na CVCB3? Porque ia ultrapassar os 100% da carteira. A da Ecor 3 que eu entrei ontem, eu tive que reduzir 1% lá do que era para ter entrado, porque ia ultrapassar os 100%. Só por conta disso. Porque se tivesse espaço, eu teria entrado ontem em CVCB3 e teria sido um espetáculo também. IP3, vamos lá para IP3, pregão de hoje. Aconteceu o quê? Stop reposicionado para cá, operação encerrada com perda. Qual foi essa perda da IP3? Vamos achar que a IP3 está aqui mais para cima, né? Tá aqui mais para cima, tá? Era a operação mais antiga que eu tinha. 0,38% de perda na IP3 e isso representou uma redução de 0,05% do capital total, ou seja, quando a gente opera a favor da perspectiva, tende a ter perdas menores, em média. E aí, para mim, essa palavra em média é muito importante. O que acontece em média? 0,38% de perda e 0,05%, quase que no 0 a 0 essa operação. Só que, o que ela fez na primeira hora de pregão? Voltou forte para cima. O que eu fiz? Voltei para dentro do ativo, recomendei compra no papel. Qual foi a recomendação de compra na IP3 que foi executada? Região de 31,89, o stop em 31,05, ela fechou aqui em 31,95, objetivo em 33,57, risco de 2,63% e carteira de 13%. Dalton, por que você voltou para dentro dela?
Porque você saiu, porque quando ela perdeu essa mínima, como eu já disse, eu não sei o que vai acontecer com o preço e ninguém sabe, ninguém tem certeza. Pode chutar? Pode chutar com um embasamento técnico, mas certeza para onde realmente o preço vai, ninguém tem. Porque se tivesse, não precisaria de stop, né, no mercado de renda variável. Então aqui perdeu essa mínima, poderia vir aqui para baixo. E aí eu ficaria preso na operação, com capital preso na operação. Prefiro sair e, se voltar para cima, se gerar um sinal que atenda ainda meus critérios, eu vou buscar a compra, foi o que aconteceu. E aí a outra é porque eu vejo uma perspectiva favorável para esse papel pelo gráfico semanal, inclusive está dentro de uma das nossas carteiras, né? Tem a carteira perspectiva e a carteira exponencial. Indo agora falar já passei aqui todas as informações do valor de entrada e tal, então vamos agora para IRBR3. Recomendação de compra na IRBR3, baseado basicamente, primeiramente, o que a IRBR3 fez no gráfico diário? A mudança da sua tendência nessa semana. Ela gerou um pivô de alta. Então, essa entrada eu não fiz, eu aguardei um chamado pullback e algum sinal de alta em cima de um patamar que foi rompido. E aí ela fez isso pelo gráfico de 60 minutos. Gerou aqui esse bom candle de alta. Então, entrada na IRBR3, inclusive quando ela estava fazendo esse recuo aqui, eu recomendei a entrada, tentando pegar o quê? O próximo movimento de subida, não só de G60. Né? O meu interesse é justamente estar a favor de um novo sinal bom no gráfico semanal, voltou para cima da média, alta de 8,96% no gráfico semanal. E aqui, se a gente fizer a projeção desse W, ou de um pivô de alta, perspectiva favorável também para o papel. Então, W, fundo duplo, você tem aí o vídeo de aprendizado aqui dentro do canal DV Invest, no canal da Alto Vieira Invest no YouTube, e também tem um vídeo sobre pivô de alta também dentro do canal. Fazendo a projeção primeiramente do fundo duplo, pegando pelo o fundo mais acima, né, um pouquinho mais acima, não puxando tanto para cima, a gente tem ali a projeção em 102,95. E se a gente fizer a projeção aqui do pivô de alta, projeção clássica, a primeira projeção 61,8% e 101,18%. A segunda projeção de 100%, 104,35%. Enfim, primeira projeção, possibilidade de bater nessa zona de resistência. Segunda projeção, 104,35%, que seria buscar um novo nível de resistência para a ação. Vamos aqui então agora para a Pomo 4. O que aconteceu ontem com a Pomo 4? Acionou a minha saída no after. Chato isso? Chato, mas acontece. Tá? Então a ação acionou a saída, o stop, para quem deixou o stop automático, ela oscilou, apesar de você olhar para o gráfico da alta, mas ela não oscilou ali nos 3,83, que era o stop. Pois é, nem oscilou abaixo da mínima de ontem, mas para quem deixou o stop cadastrado, estava lá. A ação oscilou para baixo desse patamar no after, entre as 17h30 e as 18 horas. E aí acionou a saída. Então essa operação da Pomo 4 proporcionou aqui uma perda de 0,78% e uma redução de 0,14% do capital total, essa aí da Marco Polo. Mas é um ativo que também me interessa para a próxima semana ficar de olho, né? Assim, se gerar uma nova sinalização para cima, ou seja, ou mesmo ficar aqui um pouco patinando e gerar alguma sinalização para cima, me interessa em arriscar a operação de compra em Pomo 4, visto que ela gerou ali até um engolfozinho de alta ali no gráfico semanal. Tem uma possibilidade de gerar um fundo aí ascendente e dar continuidade ao movimento de subida. Ecor 3, fechamento bom com alta de 1,8%. A gente segue comprado no papel, sem nenhuma alteração por enquanto em relação ao stop. O stop inicial aqui mais para baixo da média. Enfim, se voltar a perder essa mínima aqui, já seria um sinal negativo de topo descendente. Então, é algo que eu posso verificar no próximo pregão. Se eu altero o stop aqui para baixo desse patamar, eu aguardo, somente saio se fechar abaixo da média e gerar nova mínima. Também seria outra alternativa de avaliação aí de continuidade da operação da Ecor Rodovias. Na sequência, Pecar 4 fechou mal, né? Fechou o pregão aqui abaixo da média móvel de 3 períodos. Então, a perda dessa mínima, o nosso stop é aqui, mas a perda dessa mínima já seria o stop da operação se perder os R$ 91,26. Então vai ser muito importante para Pecar 4 na próxima semana gerar um fechamento aqui para cima dessa marca, voltar para cima da média, gerar algum sinal mais relevante para poder romper esses 3 topos anteriores. Então seguimos dentro da posição, mas com a chance aí de
um sinal negativo, e um stop aí que tende a ser reposicionado, que vai ser reposicionado. Na segunda-feira eu formalizo isso dentro do canal DV Invest, na perda dos 91,26. E agora a gente vai falar por último aqui de DTEX 3, uma análise um pouco mais longa, né? Porque eu falei de mais detalhes aqui no pregão de hoje, foram vários ativos. E ainda tinha para falar do semanal aí, principalmente de Petro, Vale e Ibovespa. Duratex seguimos comprado, o ativo fechou em queda de 0,74%, sem nenhuma alteração por enquanto. Tá? Então, espero que esse papel continue seu movimento de subida, mas enfim, avaliarei logicamente essa região aqui. Ó, que se você olhar para o G60, é isso aqui. Ó. Voltar aqui para baixo não é algo tão legal a partir do próximo pregão. Então, avaliarei aí a abertura do pregão de segunda-feira para tomada de decisão de um possível reposicionamento de stop nessa operação. Mas por enquanto nosso stop está aqui neste nível. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.